Será que eu já estou ao vivo? Eu não sou muito experiente nesse ramo. Eu vou esperar algum retorno para saber se. Pessoal, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer esse convite. Queria agradecer o pessoal do GAP, agradecer a Ariane pelo convite. Eu vou me apresentar, eu sou Carla Gicovati, eu sou neuropediatra, acabei fazendo mestrado em psicologia, então eu digo que eu sou uma médica de área humanas, vamos dizer assim. A apresentação de hoje tem a ver com o nosso momento atual, né? Quando me convidaram para falar para vocês, eu podia falar alguma coisa técnica, puramente técnica de autismo, mas achei que a gente está num momento tão peculiar, tão delicado, que talvez coubesse uma coisa que tivesse a ver com bem-estar, com como a gente pode viver melhor e, consequentemente, como estimular melhor as crianças com autismo que estão em casa. Na verdade, isso se aplica a qualquer tipo de cuidador de qualquer coisa. Na verdade, todos nós cuidamos de alguém, né? Alguém pode estar cuidando de uma criança pequena ou de um idoso, e especificamente das pessoas com autismo, que é o principal, digamos assim, interesse da maior parte das pessoas que estão aqui. Então, esse momento que a gente está vivendo, ele é um momento que traz algum desconforto, claro, né? Todo mundo tem seus medos, um susto, mas, por outro lado, foi uma oportunidade de rever a velocidade da vida. Eu nunca fiquei tanto tempo com os meus filhos, né? Eu sempre voltei a trabalhar depois de ter meus filhos com 15, 20 dias, eles de nascidos. Então, para mim está sendo uma oportunidade também de vivenciar e de ver a vida com essa nova velocidade. E com isso a gente está criando intimidade com a casa, com a rotina, né, com as tarefas domésticas, com cada membro da nossa família. Então, eu vejo esse momento como uma oportunidade. E, apesar da sobrecarga, tenho certeza que enquanto vocês estão me ouvindo, alguém deve estar pensando, pô, mas eu estou cansada, está difícil, não é só facilidade, e eu compreendo isso. Eu penso que o meu convite é que na próxima meia hora a gente se concentre no pedaço do copo cheio. E depois a gente pode até pensar na metade do copo que está vazia. Eu vou falar um pouquinho para vocês e depois a gente abre para perguntas, vou ter prazer de responder, tá bom? Então, do ponto de vista neurológico, o cérebro gosta muito de novidade. Faz muito bem para o cérebro novidade. Quando a gente viaja para um lugar novo, o cérebro tem que aprender como é que eu chego no meu hotel, aprender o formato das ruas. Isso faz muito bem do ponto de vista neurológico. Então, se a gente pensar, a gente está vivendo um momento novo que a gente está aprendendo muitas coisas. A importância da gente cuidar de quem cuida é porque quando a gente está inteiro, a gente cuida melhor do outro, né? E isso é que eu queria contar para vocês, de como é que, o que a gente tem de dado científico sobre bem-estar, sobre felicidade, que a gente possa importar para a nossa vida pessoal. E depois eu vou linkar isso com a questão de cuidado das crianças ou dos jovens com autismo na casa de cada um de vocês que está me ouvindo. Parte das coisas que eu vou contar para vocês vem de um curso que eu tive a oportunidade de fazer agora na quarentena, que é um curso de uma psicóloga de Yale, o nome dela é Laurie Santos, que ela tem um curso sobre bem-estar, e é um dos cursos que tem mais aluno na psicologia, tanto que eles fizeram esse curso online. A primeira coisa importante da gente pensar sobre bem-estar é quais são os nossos mecanismos de sabotagem. Porque, na realidade, todos nós gostaríamos de ser felizes todo o tempo. Apesar de que isso não é, na verdade, possível para ninguém, a gente tem alguns mecanismos na vida da gente que faz com que a gente sabote o nosso próprio bem-estar. Então, eu queria contar para vocês alguns desses mecanismos. O primeiro, e o mais importante, é o fato da gente sempre projetar a nossa felicidade fora da gente, né? A gente está preocupado com o que o outro acha, com o que o outro tem, como o outro se parece, e a gente acaba se concentrando menos na nossa felicidade, de quais são os nossos desejos,
qual é a nossa vida, e a gente se concentra muito na parte de fora. Isso tem muito a ver até com esse momento de mídia social, né? O problema é que a gente não se compara de forma justa. Se eu estiver vendo uma revista de moda e ver uma menina de 20 anos com um corpo escultural e olhar e me sentir, poxa vida, eu queria ter um corpo assim. Essa não é uma comparação justa, porque eu tenho 53 e a menina tem 20 e eu não tenho como me comparar. Então, a gente tem que ter cuidado com a forma como a gente olha para o mundo, o que a gente projeta para a nossa vida e não fazer comparações injustas, né? A gente não pode ficar comparando a nossa vida com realidades que são muito diferentes da nossa, porque isso não é justo, isso não é correto. E o outro motivo pelo qual a gente não experimenta felicidade plena o tempo todo é que existe um mecanismo de adaptação da felicidade. Então, por exemplo, eu penso assim, eu estou precisando comprar um celular novo. Tenho certeza que com um celular novo minha vida vai ficar mais fácil, porque esse celular está travando toda hora, não tem mais memória. Aí eu vou lá e compro um celular novo. A minha felicidade com o meu celular novo, ela vai durar um X de tempo e depois vai deixar de me trazer essa felicidade, porque eu entro em habituação. Isso são dados científicos que você tem habituação. Então, nesse curso sobre bem-estar, ela conta que eles fizeram uns trabalhos com os alunos que estudam em Yale, que é uma universidade muito difícil de entrar nos Estados Unidos. Então, quando você está fazendo um vestibular, ou o equivalente que eles têm nos Estados Unidos, você imagina que se você entrar para Yale, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo pelo tempo que durar o seu curso. E, na verdade, o que se mostra é que, passado um tempo que você está estudando lá, quando toca o seu despertador, você acorda com a mesma má vontade, ou, enfim, ranzinza por estar tendo que acordar, como se você não tivesse em Yale, porque o seu cérebro se habituou com a novidade do teu bem-estar. Então, a gente precisa compreender que a felicidade é uma coisa que flutua. Ninguém vai ter bem-estar o tempo todo. E só da gente redimensionar essa expectativa e ser mais realista já vai trazer mais bem-estar. Então, os principais mecanismos de sabotagem são a gente colocar o nosso ponto de vista no outro, externo, não na gente próprio, no que eu desejo e quem eu sou. Fazer comparações injustas com o que o outro é, o outro tem, o corpo que tem, o dinheiro que tem. Isso é um pedido para você ser infeliz e não espere uma felicidade plena todos os momentos da sua vida. Ninguém tem. Ninguém tem. Na verdade, nas mídias sociais, parece que as pessoas têm. Mas não é verdade. Elas não têm. Elas simplesmente publicam somente tudo de bom, né? É difícil alguém postar numa mídia social que está com cólica menstrual. Pouco provável, né? Porque as pessoas só colocam os seus melhores cabelos, os seus melhores momentos, e a gente se compara com uma coisa que não é justa. A busca pelo bem-estar e pela felicidade, ela é uma busca ativa. Ela não é uma busca passiva, eu espero que isso me aconteça, né? Depende do que a gente se posicionar e o que a gente fizer. E aí eu vou contar para vocês, tem muitos estudos de psicologia avaliando quais são as variáveis que mais trazem felicidade. E aí eu vou contar para vocês algumas dessas variáveis que eu acho que, no mínimo, fica como reflexão nesse momento que a gente está tendo uma oportunidade de rever tantas coisas, né? O que poderia nos deixar mais felizes e com mais bem-estar, mais saudáveis. Ponto número 1. Está comprovado cientificamente de que experiência traz mais felicidade do que ter coisas. Isso é até interessante, né? A geração nova, eu sou mãe de uma menina de 20 e um que vai fazer 16. Eu acho que eles têm essa percepção melhor do que as pessoas de antigamente, né? As experiências trazem um prazer e uma felicidade maior do que comprar e ter coisas duradouras que vai durar o resto da sua vida. Você experimentar coisa, vamos supor, eu estou indo viajar para um lugar, vou conhecer uma cachoeira nova. Por si só, essa experiência já tem início, meio e fim, o que não permite essa habituação, essa adaptação da felicidade. Eu sei que eu estou lá por X dias e que eu vou voltar.
então você tem uma sensação de felicidade mais plena, né? Você tem que entender que o teu prazer vai estar mais em viver do que em ter. E as pessoas que trabalham com cuidados paliativos, o que quer dizer isso? Você tem médicos que trabalham atendendo pessoas nos momentos finais da vida, né? Tem um livro que eu gosto muito que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. É um livro muito legal. E que ela faz, essa médica, que é a Ana Cláudia, ela faz perguntas para as pessoas que estão em cuidados paliativos do que ela pensa da vida, o que ela gostaria de ter feito diferente. E quando você vê que você vai morrer, ninguém se refere que gostaria de ter tido um celular ou uma geladeira ou de outro tipo. São as relações, são as experiências, é o tempo, onde você gastou o seu tempo. Isso é uma das coisas que as pessoas mais se referem na hora de morrer. E isso serve para a gente aprender como a gente pode fazer diferente para a gente não ter essa sensação tão intensamente, pelo menos na hora que a gente estiver, enfim, no fim da vida. Isso chega para todos nós, não é mesmo? Então, o nosso referencial tem que ser interno e não externo. Outra coisa importantíssima que está descrita como de grande prazer e bem-estar é você saborear o presente. O que é saborear o presente? Você vai tomar um banho, você liga uma torneira, cai água quente da sua torneira. Isso é trivial, porque você toma banho a vida inteira. Mas menos de 50% da população brasileira tem água encanada limpa nas suas casas, tem esgoto. Então isso é um motivo para você saborear um banho, porque ele não pode passar como uma coisa comum, senão você perde a oportunidade de se sentir agraciado por aquilo. Isso serve com o cheiro de um café que está passando, uma mordida numa fruta. Então, saborear o presente é cientificamente comprovado como uma das ferramentas mais potentes de bem-estar. E a gente deve usar, e sempre tem motivo, né? O presente, ele sempre tem coisas boas. A gente tem que valorizar o que a gente tem. E um exercício para isso, que até nesse curso ela propõe, é você imaginar como é que seria a sua vida se você não tivesse o que quer que seja. Então, por exemplo, eu tenho cachorro. Na verdade, eu moro em apartamento, eu tenho mais de um cachorro. Eu tenho que andar muitas vezes por dia com o cachorro. E, obviamente, por vezes isso me cansa, me deixa frustrada, que gasta muito o meu tempo. E o exercício seria você imaginar como é que seria a sua vida sem os seus cachorros, por acaso. Ou sem os seus filhos, que te dão trabalho, ou sem o marido, não importa, ou sem esse emprego, né? E esse exercício de você valorizar o que você tem, mesmo que você use como ferramenta, imaginar como seria a vida se você não tivesse, ele é um exercício de bem-estar. Porque você olha, por exemplo, eu olho para a pilha de louça que tem para eu lavar muitas vezes por dia, meus filhos cozinham, mas não lavam a louça, mas eu tenho alegria, porque eles estão aqui, porque eles estão cozinhando, porque estão todos com saúde. Então, é uma forma de você saborear o presente, mesmo com uma coisa que, teoricamente, poderia te incomodar, imaginando como seria se ela não tivesse. E aí a gente entra na palavra que é a mais forte de todo o mecanismo de felicidade e bem-estar, que é gratidão. A gente tem muitos estudos, seja de medicina, seja de psicologia, mostrando o quanto a gratidão melhora a saúde, o quanto a gratidão faz com que você tenha menos doença, você durma melhor, você perceba a vida com mais felicidade, e é um exercício aprender a perceber tudo que a gente tem para agradecer. Né? A palavra gratidão, ela é muito importante. A gente pode agradecer o que a gente tem ou a gente pode agradecer as pessoas que são importantes para a gente. Não deixe de dizer para as pessoas o quanto você tem sorte de tê-las por perto, seus amigos, seus familiares, seus colegas de trabalho, né? O quanto a gente tem sorte de ter contato e conexão com pessoas importantes para a gente, agradecer onde a gente mora. Faça a lista, faz a lista do que você tem para agradecer. Mesmo num dia ruim, a gente tem o que agradecer, porque a gente está bravo
dentro de uma casa, a gente pode estar irritado, mas está alimentado. Sempre existe o que agradecer. Sempre existe o que agradecer. Crie objetivos e metas. Por quê que a gente é tão sistemático, tão organizado no trabalho e a gente não faz a mesma coisa na nossa vida pessoal? Por que no seu trabalho você tem metas a chegar? Quais vão ser as estratégias para você conseguir chegar? Você sabe exatamente qual é o seu caminho. E na vida pessoal e na vida familiar, por vezes a gente fica sem metas, sem combinados, sem estratégias de bem viver, que não é uma boa. A gente não deve nunca criar estratégias e mecanismos melhor fora de casa do que em casa. Eu sempre me lembro da minha mãe, que desde pequena falava pra gente que na nossa casa não existia louça para visita, porque ela não ia guardar o melhor da casa dela para os outros. O melhor da casa dela era para a família dela. Então, esse é um princípio de vida, da gente trazer para a gente o compromisso com a gente, com a nossa família, de levar o melhor. A gente não pode ser doce fora de casa ou com quem a gente não tem intimidade e dentro de casa a gente trazer o pior, ou a irritação, ou o copo quebrado. Crie sua estratégia, vê quais são os seus desejos, cuide de você, guarde o melhor para você, não é para os outros. E para isso dar certo, a gente tem que se organizar. E uma coisa importantíssima nessa organização do dia a dia é a gente fazer uma coisa por vez, né? Existe toda uma propaganda hoje em dia de que as pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, né, em inglês eles chamam de multitask, pessoa que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Hoje a neurociência mostra que isso faz mal para o cérebro, faz as tarefas ficarem mal feitas e gera ansiedade. A gente não consegue brincar com uma criança respondendo o e-mail do trabalho. Não dá. As duas coisas provavelmente vão ficar mal feitas. Então, para isso, a gente tem que se organizar. Pode ser que você precise organizar. Olha, eu preciso de 1 hora para responder meus e-mails. Que seja 5 horas. Eu sei que muitos de vocês estão trabalhando de casa, que seja 8 horas. A gente vai ter que organizar o tempo. Essa oportunidade de estar reunido dentro de casa faz com que a gente possa trabalhar os combinados, fazer revezamento, incluir pais, avós, não sei quem são as pessoas que estão na casa de vocês, um filho mais velho pode ajudar com um filho mais novo, para a gente trabalhar e conseguir se organizar, para a gente fazer uma coisa por vez. Faz o que você tem que fazer de trabalho, depois, tudo bem, eu vou dar uma pausa de meia hora no meu trabalho e vou brincar, por exemplo, com o meu filho, ou fazer biscoito com o meu filho. A gente já vai conversar sobre sugestões de coisas para fazer em casa, mas faz uma coisa por vez. Faz muito mal para a saúde a gente fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Outra coisa importante, tira um pouco o celular de perto, com esses alarmes, o tempo todo avisando que chegou um e-mail, que chegou um WhatsApp. Por quê? Porque é como se você vivesse em sistema de alerta. Você está o tempo todo em alerta. E isso não é bom. É como se a gente estivesse o tempo todo numa zona de risco. Isso não é bom, a gente tem que ter a tranquilidade. Então, tira um pouco o celular de perto quando você estiver fazendo uma outra coisa que não precisa do celular. Tem uns estudos tão interessantes nessa parte de organização de uma casa que mostra que o que tiver à vista tem mais chance de acontecer ou de ser consumido. Então, esses trabalhos colocam biscoitos num jarro transparente e os mesmos biscoitos em jarros que não são transparentes e comparam o comportamento das pessoas diante do pote de biscoito transparente e do outro que não é transparente. Qual que vocês imaginam que as pessoas comam mais? O que é transparente, porque você está vendo, aquilo fica te convidando. Então organiza a sua casa de forma que os convites sejam os que você deseja. Se você quer que os seus filhos comam frutas, colocam as frutas à vista e guardem os biscoitos recheados fora da vista, né, para que a gente passe a mensagem correta. Isso é uma organização do espaço. Mantenha a sua lista de agradecimentos que a gente falou ainda agora à vista, coloca ela.
na geladeira, no armário, no seu quarto, em algum lugar que possa te trazer bem-estar, né? A lista de coisas boas que você tem na sua vida. Tem momentos que parece que a gente não tem a percepção clara, a gente está irritado, a gente está de TPM, está cansado, dormiu mal. Então, são oportunidades que a gente tem de se bem tratar e de cuidar para que as coisas possam funcionar melhor. Dormir. Dormir é uma das coisas mais importantes para o bem-estar. E a gente tem hoje em dia uma população mundial privada de sono. As pessoas dizem assim: eu fico ótimo dormindo 6 horas por noite. Não fica ótimo. Pouquíssimas pessoas ficam ótimas dormindo 6 horas por noite. A gente está tendo essa oportunidade de reorganizar um pouco o nosso sono. E para isso requer disciplina. Você tem que sair dos eletrônicos para conseguir dormir. A gente tem que fazer uma lista das preocupações. Por vezes a gente não consegue dormir por tantas preocupações. Escreve uma lista do que te preocupa, deixa do lado da sua cama. A lista não vai sumir. Amanhã, quando você acordar, você encontra com as suas preocupações. Mas na hora de dormir, elas estão registradas, elas não precisam ficar na sua cabeça, elas já estão no papel. Então, o sono é importante. Nesse momento agora de risco de doença, a gente sabe que dormir mal piora a nossa imunidade, piora os anticorpos. Então é muito importante que a gente se mantenha dormindo bem. Exercício físico, da mesma forma. Ele regula o humor, ele consegue diminuir a irritabilidade. Nas crianças que estão em casas contidas, é muito importante alguma atividade. Claro que as atividades estão canceladas fora de casa, né? A gente não tem essa oportunidade, não está tão bem feito. Mas você pode pegar uma corda e fazer minhoquinha, você pode colocar a criança para pular, bota uma fita crepe no chão e ela vai pular de um lado para o outro. Daqui a pouco a gente fala de mais sugestões para o dia a dia em casa. E a própria meditação, e quando a gente fala meditação, não precisa ser a gente imaginar, vou botar um incenso, eu preciso de aquele clima todo. Meditação pode ser simplesmente prestar atenção no seu momento presente. Você pode ouvir uma música, você pode respirar 10 vezes e prestar atenção na sua respiração, né? Pode cantar uma música, pode estar no banho, fechar o olho e sentir a água caindo no seu rosto. Olha, poucas coisas em neurociência mostram tanto efeito quanto essa desaceleração do pensamento. As pessoas chamam de meditação, mas quando a gente escuta esse termo parece difícil de alcançar, né? Parece que requer muita técnica. Não precisa ser uma coisa perfeita, mas reserva alguns momentos do seu dia para tentar parar um pouquinho o teu pensamento, respirar um pouco, prestar atenção integralmente no que você está fazendo ou sentindo, e isso pode te trazer um bem-estar a mais. O último ponto que eu separei de que existe evidência científica de bem-estar é a conexão social. Falar isso num momento de isolamento social é quase engraçado, né? Mas, primeiro, a gente hoje em dia, graças a Deus, tem ferramentas como essa que a gente está usando agora para se conectar com as pessoas. Não é igual, mas é bem melhor do que nada, né? Mas eu vou contar para vocês um pouquinho que a neurociência conta sobre a importância das conexões sociais, porque a gente também não vai ficar em isolamento social para sempre, né? As conexões sociais, seja de amizade, de amor, não importa qual conexão social, elas são importantíssima ferramenta de saúde física e mental. A gente sabe que isolamento social constante, não o que a gente está vivendo, porque a gente está dentro de casa, mas algumas pessoas estão sozinhas, a maior parte não está sozinha. Mas mesmo as que estão sozinhas podem se conectar com outras pessoas. Mas aquelas pessoas que não têm ninguém, que não têm amigos, que não têm com quem falar, com quem conversar, a gente hoje em dia sabe que isso traz um risco para a saúde igual ou maior do que fumar, por exemplo. Então, a conexão social, você ter amigos, você ter com quem conversar os seus problemas, as suas alegrias, ter com quem dividir a sua vida, ela é uma ferramenta potente de saúde, muito importante. E quer ver um estudo bem legal? Porque a gente imagina a conexão social só com
uma coisa muito completa, né? Mas tem um estudo que eles avaliaram as pessoas no metrô. O estudo era o seguinte: eles dividiram dois grupos de pessoas que iam usar o metrô. Um grupo foi orientado a fazer contato ocular com alguém dentro do metrô e a sorrir para a pessoa que ela não conhecesse, uma pessoa qualquer que estivesse lá no vagão do metrô. E o outro grupo não recebeu essa orientação. Ele ia entrar no metrô como entra sempre, olhando no celular, desconectado, talvez não olhe muito para as pessoas, não sorri. E depois que esses dois grupos fizeram a viagem de metrô, foi aplicada uma escala de felicidade e de percepção de prazer do local onde eles estiveram. O grupo que entrou no metrô, olhando para as pessoas e sorrindo, depois avaliou a experiência do metrô como mais feliz e principalmente disseram que as pessoas do metrô eram simpáticas e receptivas socialmente. Mas, na verdade, o ponto inicial dessa percepção foi ele próprio, porque quando você sorri para alguém, existe uma tendência, via de regra, principalmente no Brasil, né, que é um país muito amigável, das pessoas sorrirem de volta. Então, essa conexão social que traz benefício para a saúde, ela não precisa ser uma conexão profunda. O grupo que entrou no metrô olhando o celular narrou aquela experiência e classificou como menos prazerosa e menos feliz do que o grupo que entrou sorrindo. Isso traz uma lição para a gente. A possibilidade de que a gente possa, no dia a dia, tentar ter um rosto menos tenso, mais sorridente, olhar para as pessoas, né? A gente vai no mercado. Se você pensar, hoje eu fui de manhã cedo ao mercado, é uma situação sinistra, todo mundo de máscara, a gente só vê os olhos, mas até pelos olhos a gente consegue ver quem está sorrindo. A gente pode perguntar para a moça da caixa como ela vai. Esse bem-estar, né, de você ser gentil com o outro, ele reverte em bem-estar para a própria pessoa, né? Então, se a gente pensar em estratégias de bem viver, recapitulando o que a gente falou até agora, escolher boas experiências, não se preocupar tanto em ter e em mostrar para os outros o que a gente tem ou gostaria de ter, né? A gente saborear o presente, estar atento com o que a gente está vivendo, valorizar as coisas que a gente tem. Ter a nossa lista de gratidão. Não esquece a lista de gratidão. Criar uma lista de objetivos, de desejos, de metas e trabalhar nelas de forma organizada, onde eu possa aumentar a chance de chegar no que eu desejo. Sempre se conectando com as pessoas ou com pessoas, mesmo que não sejam pessoas que a gente conheça, de forma gentil, sem reservar para os íntimos o nosso pior. A gente tem muito a agradecer, mesmo nos piores momentos que a gente possa estar passando, né? E aí, por que eu escolhi esse tema, né, para falar com vocês? A ideia desse tema foi que eu imagino que se a gente estiver mais feliz e com mais bem-estar, a gente vai conseguir estimular os nossos filhos, no caso, provavelmente as crianças do espectro do autista, imagino que muitos pais estejam me ouvindo, também, de forma mais verdadeira, mais feliz, né? Os terapeutas estão passando orientação para as famílias darem continuidade, de como vai brincar, de como é que vai dar continuidade ao pedagógico. Essas tarefas vão ficar muito mais bem feitas se elas forem prazerosas, e prazerosas para ambos, né? Esses métodos que a gente usa hoje para tratamento de autismo, que são métodos mais naturais, eles sempre envolvem a relação social e o prazer. Se a gente for trabalhar com um filho ou com um cliente, não importa, de uma forma muito mecanizada, você não tem a mesma resposta, né? Então, a gente tem que tentar que esse período, que nenhum de nós sabe quanto tempo ele vai durar, que a gente possa fazê-los da melhor forma possível e de forma prazerosa. Eu ainda ouso dizer que um dia a gente vai olhar para trás com saudade dessa intensidade de viver em casa, dessa oportunidade da velocidade estar menor. Hoje parece tudo muito assustador, né? Tá todo mundo preocupado com seus trabalhos, com o rendimento financeiro, com tudo, né, que a gente
tem de preocupação se nós todos vamos chegar com saúde ao final dessa história, até ter uma vacina. É uma preocupação de todos nós. Mas essas são respostas que a gente não tem. Então a gente quase que tira da nossa lista de problema, porque o que a gente vai fazer por hora? A gente tem que fazer escolhas de bem viver, de bem-estar. E para conseguir estimular os nossos filhos bem, a gente tem que estar feliz. E aí, a primeira sugestão, linkando o que eu falei até agora com a questão especificamente do espectro do autismo, eu diria para vocês tentarem fazer as atividades com prazer e não de forma mecânica, né? Isso é muito importante. E com prazer para ambos. Ver esse tempo que a gente está vivendo como uma oportunidade. O tempo, a gente não tem deslocamento, né? Só de não ter deslocamento, dependendo da vida das pessoas, já ganhou 2 horas de um dia, né? A gente pode criar brincadeiras, a gente pode criar rotinas de revezamento de trabalho em casa, que quem sabe algumas delas perdurem depois desse período, né? A gente pode se empoderar da estimulação de um filho. Quem me conhece assim de consultório sabe que eu sempre tenho muita preocupação de que os pais saiam da consulta se sentindo muito capazes de fazer e de estimular os seus filhos, né? Os terapeutas, eles são importantíssimos nesse processo, mas a continuidade disso em casa é fundamental. E os pais têm que se sentir empoderados, não tem outro formato. E estamos num momento super propício para os pais criarem essa intimidade, se sentirem empoderados para brincar e para serem o protagonista do dia a dia da criança. Eu acho que isso é uma oportunidade que eu nem sei se todo mundo teve. Eu estou tendo uma oportunidade de intensidade com os meus filhos que talvez nunca tenha tido de forma assim tão intensa. A gente pode até reviver a infância. Pensa o que te dava prazer quando você era criança para você poder brincar agora com os teus filhos. O que dava prazer? O que você mais gostava? A gente dentro de uma casa pode fazer circuito, passar por cima da mesa, passar por baixo da mesa. A gente tem como fazer várias atividades em casa que no dia a dia a gente nunca pensou em fazer. A gente pode dançar, a gente pode brincar, esconder e aparecer, a gente pode fazer biscoito, pode fazer massinha. Eu posso colocar círculos no chão da minha casa de diferentes cores, né, e brincar com a criança. Eu grito uma cor, azul, e aí a gente corre pro azul. Se o seu filho ainda não sabe cor, dá a mão para ele, vocês correm juntos até o azul. Vermelho, aí a gente corre até o vermelho. Posso brincar de pular nesses círculos, posso colocar um número de quantas vezes é para pular, aí eu estou trabalhando até o pedagógico, né, quantidade, cor. Os próprios conteúdos escolares, alguns deles, dependendo da série, se linkam muito com coisas que a gente pode fazer em casa. Você vai fazer uma receita de biscoito, você pode ensinar o que é ml, o que é grama, né? A gente pode trabalhar diluição, você mistura uma coisa na água, você pode ensinar para uma criança o que é uma mistura homogênea, heterogênea, quer dizer, todo o conteúdo escolar, teoricamente, você pode linkar com as coisas da vida. Isso faz com que uma criança não esqueça, porque o que a gente experimenta, o que a gente bota à mão, traz uma memória muito maior do que a teoria pura, sem a gente aplicar, né? Então a gente está tendo essa oportunidade de reviver, de inventar, de brincar com os filhos, e a gente, mesmo cansados, que numa certa medida imagino que estejam, tem crianças que são muito agitadas, tem crianças que não param e não cooperam para fazer as atividades, até as que eu acabei de sugerir, e aí a gente vai ter que bolar outras. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, mas se a gente pensar de uma forma positiva, acionando todos esses mecanismos que a gente acabou de falar, de bem viver, talvez o período fique mais leve, né? Talvez a gente consiga viver isso de uma forma melhor. Faça o possível. Às vezes o possível não é perfeito. Pode ser que para eu fazer os círculos, brincar de pular nos círculos, brincar de esconder, não vai ter um jantar maravilhoso, mas um dia bem brincado, bem estimulado, que você depois jante pão com ovo, provavelmente vai fechar a conta de todo mundo.
imagino que vale a pena, até porque a gente não vai comer pão com ovo todos os dias para o resto dos nossos dias, né? Então, faz o possível, não precisa ser o perfeito, né? E lista as coisas que você tem prazer de fazer com o seu filho e intercala isso com algumas coisas que você não tenha tanto prazer de fazer. E pode ser que esse período fique mais leve. Esse isolamento em casa é um convite para a gente sair do piloto automático, né? Para a gente se perceber nesse novo momento, para a gente perceber quantas coisas a gente assume de fazer no dia a dia, o peso que eles trazem para a nossa vida. E eu espero assim, que a gente esteja tendo uma oportunidade de sair desse período diferente, né? De sair diferente do que a gente entrou nas nossas casas. Então, na verdade, isso é que eu pensei de falar para vocês. Eu não sei se a expectativa de vocês era muito técnica, mas eu penso que o bem-estar, a tranquilidade e a felicidade vai ajudar vocês a botarem em prática as orientações que vocês já vêm recebendo. Eu vi que no Facebook do GAPA tem muitas outras pessoas que já deram sugestões de atividade, então eu me concentrei mais nessa questão do bem-estar. Era isso que eu tinha para falar, mas eu estou aberta para perguntas. Eu vou procurar aqui a lista das perguntas. Eu, infelizmente, na minha faixa etária, e eu não tenho a possibilidade de falar e olhar as perguntas ao mesmo tempo. Agora eu vou procurar aqui as perguntas para ver como é que a gente pode se comunicar melhor e de uma forma mais interativa, tá bom? Estou à disposição de vocês. Então, eu vou ver. Olha cada mensagem bonitinha que eu estou recebendo. Várias, uma mais carinhosa que a outra. Laurinha, um beijo para você. Sua mãe me disse que você está ouvindo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, pessoal. Se vocês quiserem botar. Deixa eu ver se tem perguntas. Ó, a Gabriela colocou aqui que eles vão estar conversando um pouco sobre isso no Instagram, na página Casa de Autista, no dia 1º de maio, 23 horas. A Marta fez um comentário super legal, dizendo que a gente, de fato, está se retornando para um relacionamento mais intenso, né? Isso é bem importante, realmente. É uma oportunidade, né? Simara falou que tem tido prazer nesses momentos também com a Luísa. Simone, nossa, várias mensagens muito queridas. Mariana colocou que está tendo a oportunidade de se reinventar. Muitos comentários super queridos, gente. Muito obrigada. Estou encantada aqui com os comentários doces e queridos. Gabriel, filho da Alessandra, um beijo para você também. Ó, tem uma pergunta. Então, tem uma pergunta da Vanessa, dizendo que ela está com dificuldade de prender a atenção do Gabriel por muito tempo, que ele fica entediado, que é difícil para ele conseguir fazer as tarefas, e hoje em dia ele se cansa, que acaba ficando muito tempo só com ela, só com uma pessoa. É difícil, realmente, né? Até para a gente entreter a criança o tempo todo. O que eu te sugeriria, Vanessa? De você, por exemplo, faz uma, digamos que você tenha 5 atividades para fazer. Faz uma e faz uma coisa que ele adora. Cócega, correr, dar 5 voltas na casa, tomar um banho, o que for, né? Alguma atividade que você ache que ele possa ter prazer puro de fazer. Aí você vai para a atividade 2. Então intercala, né? Porque às vezes a gente quer fazer para já se ver livre e poder fazer as outras coisas que tem para fazer. Talvez intercalando atividades prazerosas com outras não tão prazerosas possa funcionar bem. Olha que interessante. A Ana estava contando
que ela está ensinando a fazer coisas da casa, arrumar a cama, fazer almoço. Tudo isso pode ser uma atividade prazerosa. Você está falando aqui de arrumar a cama, eu lembrei quando eu era pequena, eu ia para um acampamento em São Paulo, eu sou de São Paulo, né? E lá ganhava ponto no chalé quem arrumava a cama sem deixar nenhuma dobrinha no lençol. Então aquilo era uma brincadeira. A gente pode arrumar a cama e tentar fazer uma brincadeira de não ficar nenhuma dobrinha. A gente pode. As crianças em geral gostam muito de cozinha, né? A gente pode fazer coisas de cozinha. Eu acho que é uma oportunidade. As tarefas do dia a dia elas são muito úteis para o aprendizado em geral. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tatiana falou também da questão de se reinventar. A Tatiana perguntou como é que está o horário de sono de vocês, pessoal. Olha, eu estou dormindo mais. Estou achando muito bom dormir mais. Eu acho que é bem importante, né? Deixa eu ver qual mais que a gente tem. A Eliane, que é professora de música, diz que tem feito bastante atividade com a filha, que tem sido bem legal. Eu acho que música é uma bela ferramenta, né? A gente interagindo junto, a criança gosta muito, pode pegar uma panela, uma colher de pau e a música preferida da criança, ela vai trabalhar motricidade, ritmo, com prazer, né? Com prazer. No dia a dia, na correria, a gente fica, né? Pô, não vou deixar pegar a panela, depois vou ter que lavar a panela, vai botar no chão a panela. Mas eu acho que é uma oportunidade de ficar mais de bem, até com as coisas trabalhosas. Desculpa, gente, deixa eu ver o que mais. Alguém perguntou o livro, né? Acho que é o livro da Ana Cláudia. Então, o livro que eu falei é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Tá? Eu acho um livro sensacional. Ele é um ensinamento, vale muito a pena. Ó, o João Lucas. Beijo, João Lucas. Vamos ver o que mais que a gente tem de pergunta. Ó, a Fabiana disse que o Thiago adorou me ver ao vivo. Um beijo, família do Thiago. Ó, deixa eu ver aqui. A Alba fez um comentário muito interessante. O desafio dos adolescentes que são do autismo de forma leve, que estão adorando o confinamento, né? Se vai ser difícil, né? Depois eles retornarem à rotina externa. É muito interessante isso, porque se você pensar, as pessoas que são mais introvertidas, mais caseiras, ou as formas leves do espectro do autismo também, estão com muito mais facilidade de se adaptar a esse momento do que as pessoas que adoram sair mais agitadas, que têm 1.500 atividades fora, né? E aí você vê como na vida tudo é muito relativo, né? Você pode estar desadaptado para uma situação e muito bem adaptado para outra. Acho que sim, né? Vai ser um desafio reintegrar, porque, na verdade, eles estão podendo experimentar pela primeira vez uma zona de conforto sem nenhuma crítica, porque a maior parte dos pais e terapeutas a gente fica tentando impulsionar para sair. Não, você já está muito tempo em casa, vamos sair. E agora não tem ninguém fazendo isso. Vai ser uma tarefa reintegral. Mas a minha maior reflexão com relação a isso é a nossa visão de mundo, de que cada pessoa tem o seu jeito e que numa determinada situação esse jeito pode facilitar a vida ou dificultar. De fato, o mundo, a maior parte do tempo, não tem isolamento social. E as pessoas do espectro do autismo se esforçam para dar conta da demanda social que o mundo tem, né, em cima delas. Mas eu tenho várias pessoas que eu conheço mais agitadas ou mais inquietas e que estão sofrendo para ficar em casa, como sofrem as pessoas do espectro do autismo leve de saírem. E, no mínimo, vale para a gente como exercício de se botar no lugar do outro. Acho que é um bom exercício, né? O que mais que tem aqui?
Então, uma pergunta aqui sobre regulação do celular, né? Sair do celular, sair dos eletrônicos. Na realidade, eu acho que essa deve ser a maior dificuldade, né? Porque a gente também não consegue, com uma casa para tocar, passar o dia inteiro brincando. E aí é bem difícil de regular o eletrônico. Já é no dia a dia, né? Essa já é uma. Talvez a pergunta que eu mais responda no meu dia a dia é como é que a gente regula eletrônico, como é que a gente faz isso na prática. Eu acho que tem que fazer rotina do dia, né? Organizar o dia. Mesmo estando sem um formato de sair com horário, tem que organizar o horário de aula, horário de lanche, horário de almoço, horário de celular, horário de ver um filme, de jogar um jogo, de brincar de massinha. Tem que ter horário organizado. A gente não pode deixar solto, porque senão a criança faz um comportamento inadequado para a gente dar o eletrônico. Porque se o comportamento, se não tem nada combinado, ela imagina que se ela fizer uma birra muito grande, ela vai acabar levando o celular, porque ela sabe que você tem que trabalhar ou que você tem que tocar a casa. Então, faça os combinados para que ela não ganhe no grito. Isso é que a gente tem de preventivo. Ó, tem uma coisa interessante aqui que a Fabiana colocou. Ela contou que eles fizeram para o Tiago dois saquinhos, um com emoções negativas e um com emoções positivas, para que ele possa falar um pouco sobre o que está acontecendo. Isso é interessante, né? Da gente dar a oportunidade de falar como está se sentindo, quais são as preocupações. Eu pessoalmente acho que para todos nós vale a pena a gente não ficar muitas horas exposto à televisão, porque tem uma carga negativa, né? De uma coisa que a gente tem limitação. Cada vez que a gente escuta falar que o vírus está no ar, no esgoto, no ar refrigerado, a gente lamenta o que a gente vai fazer. Sem o ar não vai dar para ficar. Então, o noticiário, o dia inteiro, eu acho que ele faz muito mal para a saúde, porque ele traz uma negatividade importante, né? E essa questão de usar alguma ferramenta, como a Fabiana falou, para ser um convite a conversar sobre as emoções, eu acho bem legal, bem importante. Então, a pergunta aqui da Daniela sobre se caso a gente aumente muito o tempo de eletrônico, se isso vai ser possível depois de voltar à rotina. Eu acho que vai dar muito trabalho. A questão do eletrônico não vale a pena soltar a rédea completamente, porque vai dar muito trabalho para recolocar depois. Eu acho que a listinha das atividades do dia e os horários, para quem tem noção de tempo, vale muito a pena. A Carmen está perguntando se as crianças autistas geralmente têm baixa imunidade. Nem sempre, viu? Você tem crianças do espectro do autismo que nunca adoecem. Eu diria até que a maior parte dos meus clientes eu tenho a sensação de que eles têm uma imunidade maravilhosa. Agora, claro, você tem crianças com alergias, alergia alimentar, alergia respiratória, e aí, enfim, a gente pode ter uma imunidade mais baixa. O que eu sugiro? Comer bem, dormir bem, fazer exercício, tentar ter um pensamento otimista. O pensamento otimista ele melhora a imunidade. É o que dá para a gente fazer, né? Ter esperança de que vão vir dias melhores e que a gente está fazendo o nosso melhor. Deixa eu ver aqui. Só um segundo, eu não reconheço lá. Essa pergunta da Cláudia é importante, que o filho não reconhece a casa como lugar de estudo. E outras mães já me falaram isso recentemente. E que ela está com dificuldade de fazer as tarefas escolares, principalmente no volume que tá sendo enviado, porque ele não compreende que ali é um lugar de estudo. Nunca foi, né? Nesse formato. Então, primeiro, faz o que é possível, é o que a gente falou. Às vezes não vai dar para fazer tudo, faz o possível, né? Tenta explicar, talvez até visualmente, desenha a casa, desenha a escola, recorta a escola, bota que a escola agora está fechada e por isso as tarefas da escola estão em casa. Você pode botar atrás da figura da casa a escola entrando atrás, para ele entender visualmente que agora a escola teve que ser transferida para casa porque ela está fechada. E cria uma rotina de horário e escolhe as tarefas que você acha que vai funcionar. Não der para fazer tudo, faz o possível.
Porque entre não fazer nada e fazer tudo, a gente tem um caminho do meio do que dá para fazer, né? Ó, a Kátia está dizendo que a Ana Clara não quer assistir às aulas online. Várias mães estão dizendo que tem dificuldade que as crianças fiquem em frente ao computador durante o tempo todo que tem que ficar, né? As escolas que estão deixando as aulas gravadas, isso facilita. Nem que seja para a mãe ver e depois passar um pouco do conteúdo que for possível, né? Eu tentaria negociar um pouco, ó, vamos ficar 15 minutos, ou enquanto você está vendo a aula, vou botar aqui uma bacia com água quentinha para você ficar fazendo massagem no seu pé. Inventar alguma coisa de prazer, não sei se a criança gosta da bacia quentinha no pé, mas digamos que goste, seria uma forma de tentar que ela fique sentada um pouco mais de tempo, ou fazer algum tipo de massagem nas costas. São tentativas, né? Não é fácil, porque isso tem até a ver com a pergunta anterior. Tem crianças que não reconhecem a casa como lugar disso. E a gente sabe que 70% das crianças do espectro do autismo também têm uma hiperatividade com déficit de atenção. Então, não é fácil. Faz o possível, cria recursos para que ajude que fique sentado. Eu pensei na bacia com água quentinha, porque eu acho uma delícia, mas pode ser outras coisas. Aí vocês pensam o que vocês acham que possa aumentar o tempo sentado. Tem outra pergunta aqui. Ó, tem uma mãe contando que a quarentena foi um período muito bom. Conseguiu desfraldar a criança em 15 dias. É interessante, porque é um comando só, né? Não está com a escola junto. Ele está começando a aumentar a comunicação. Que maravilha, viu? Tem coisas boas, né, que vêm junto. Pois é, a Karine colocou uma coisa interessante, que é o fato de você não ter uma resposta para dar para a criança. Mas isso vai até quando? A gente também não sabe, né? Então, as crianças, ela está dizendo que a filha pergunta quando que o vírus vai morrer. E é difícil para uma criança não ter essa resposta, né? Não conseguir ter a resposta exata. E a gente não tem. Então, a gente pode, por exemplo, uma estratégia que eu faria era combinar de todo domingo conversar como vai ser a próxima semana. Porque aí talvez a gente no domingo tenha uma ideia do que vai ser a próxima semana. A gente não sabe o fim, mas combina de todo domingo ser dia de atualizar o calendário. E aí a gente consegue devagar ir situando a criança, né? A Ariane está perguntando quando será o próximo encontro. Vamos combinar. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui, ó. Estou conseguindo fazer. Ixi, a Alessandra está dizendo que o Gabriel fica querendo tirar todas as roupas da gaveta e colocar, deixar em cima da cama. Olha, Alessandra, eu vou te dizer que eu tentaria transformar isso numa atividade, ensinar ele a dobrar a roupa, ou separar as roupas por bolinho de cor, ou quais são as roupas do frio, quais são as roupas do calor. E aí vai deixando as roupas em cima da cama, na hora de dormir você guarda elas na gaveta, porque talvez você possa aproveitar esse momento de uma forma lúdica e até pedagógica, né? Então, a Marcela está dizendo que tem um filho de 12 anos que passa maior tempo fazendo estereotipia, né? E que ela está com dificuldade de competir com a estereotipia. Para uma situação dessa, talvez a gente precise de uma intervenção bem física, né? De atividade de cócega, de pegar, de briga de almofada, briga não, né? Brincadeira de jogar almofada, guerra de meia, para tentar ocupar as mãos, para tentar diminuir as estereotipias, porque talvez seja mais difícil uma tarefa mais pedagógica, né? Nesse primeiro momento. Ó, a Tatiana fala de fantoche, eu adoro fantoche, acho que fantoche é uma ferramenta maravilhosa. A Marilza está falando de dificuldade de alimentação, né? Essa mudança abrupta da rotina. Eu recebi outras mensagens de pais que estão com dificuldade de alimentação. Não é fácil, né? A questão alimentar nunca é fácil, mas eu diria para insistir, né? Não é para alimentar à força, mas é para insistir.
Se ela quer carne moída, tenta fazer almôndega, que é um bolinho de carne moída. Bota ela para fazer o bolinho para ela ver que a almôndega é uma carne moída enrolada. E não desiste, né? Sempre insistindo. É, a questão de não querer assistir a aula, que a gente já falou. Isso. Eu acho que é isso, né, gente? A gente já está há praticamente 1 hora. Eu queria agradecer de novo o convite, a atenção de vocês. Foi um imenso prazer estar aqui. Eu tive um prazer grande de montar a fala para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Beijo, que vocês fiquem todos bem. Que a gente se encontre em outro momento ao vivo.